Ele era servo, estrangeiro, um homem que aos olhos de muitos não tinha voz nem poder. Mas quando todos se calaram diante da injustiça, ele se levantou. Quando o profeta de Deus foi jogado em um poço para morrer, ele teve coragem, falou com o rei, enfrentou a corte e salvou uma vida. Essa é a história de Ebed-Meleque, o etíope que não se curvou ao medo nem à covardia. Um homem que entendeu que a fidelidade a Deus vale mais que qualquer posição humana. Um servo que provou que, mesmo sem coroa, é possível ter honra. Mesmo sem título, é possível mudar destinos. Antes de mergulharmos nessa história poderosa de coragem e fé, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Isso ajuda nosso conteúdo a alcançar mais corações com as verdades eternas da Palavra de Deus. Fica comigo até o fim, porque essa história é um chamado para você ser voz, mesmo quando o mundo escolhe o silêncio. O cenário era sombrio. Jerusalém estava cercada. O exército da Babilônia se aproximava e o povo de Judá se recusava a ouvir a voz de Deus. Jeremias, o profeta, falava com clareza: entreguem-se, não resistam. Essa é a vontade de Deus. Mas ninguém queria ouvir. O rei Zedequias era fraco, seus conselheiros eram rebeldes e a verdade incomodava. Por isso, Jeremias foi visto como traidor, como inimigo do povo. E então decidiram silenciá-lo. Levaram o profeta até uma cisterna seca, um poço profundo, cheio de lama, e o lançaram lá, sem comida, sem água, sem luz, sem saída, um lugar de esquecimento e morte lenta, e ninguém fez nada, exceto um homem, Ebed-Meleque. Ele era um etíope, um estrangeiro, um eunuco da casa do rei, aos olhos da sociedade, alguém descartável, mas aos olhos de Deus, um justo. Ebed-Meleque viu o que aconteceu com Jeremias e não se calou, não deixou que a covardia o calasse. Ele foi até o rei, um gesto ousado para um servo, e disse: meu senhor, esses homens fizeram mal ao lançar Jeremias naquele poço. Ele vai morrer de fome lá embaixo. Coragem, clareza, compromisso com a justiça. Mesmo sabendo que poderia ser punido por questionar os oficiais do rei, ele escolheu falar, escolheu agir. Sabia o risco que corria, sabia que poderia ser preso, mas mesmo assim levantou a voz. Zedequias, surpreendentemente, deu ouvidos. Mandou Ebed-Meleque tirar Jeremias da cisterna. E mais, autorizou que ele levasse 30 homens com ele. Ebed-Meleque não apenas obedeceu, ele cuidou. Ele foi até a casa do rei, pegou trapos velhos e roupas gastas e desceu até o poço onde Jeremias lutava para respirar. Coloque esses trapos debaixo dos braços, por baixo das cordas, para que não se machuque ao ser puxado, ele disse. Detalhe, empatia, cuidado. Ele não apenas salvou, ele fez isso com dignidade. Ele honrou o profeta até nos pequenos gestos. E assim, com paciência e honra, ele tirou o profeta do fundo da cisterna, salvou sua vida e cumpriu, sem saber, um papel eterno no plano de Deus. Jeremias voltaria a profetizar, voltaria a declarar a vontade de Deus, porque um servo corajoso ousou agir, porque alguém que ninguém esperava disse sim à justiça. Mais tarde, enquanto a cidade ruía, Jeremias recebeu uma palavra do Senhor para aquele servo fiel. Assim diz o Senhor dos Exércitos a Ebed-Meleque: não temas, eu te livrarei. Tu não cairás à espada, porque confiaste em mim. Enquanto príncipes, reis e soldados seriam destruídos, aquele servo, estrangeiro, marginalizado, anônimo, seria poupado. Porque teve fé, porque teve coragem, porque foi fiel. Deus viu o que ninguém viu. Deus recompensou o que ninguém valorizou. Deus guardou aquele que teve a ousadia de guardar o profeta. A história de Ebed-Meleque nos ensina que 1. Deus usa quem está disposto. Não importa a sua origem, posição ou história. O que importa é o coração disposto a obedecer. 2. Fidelidade é agir quando ninguém mais age. Ebed-Meleque não esperou por apoio. Ele se levantou sozinho e foi instrumento de salvação. 3.
A voz que defende o justo é ouvida no céu. Quando ele defendeu Jeremias, o céu defendeu ele. 4. Mesmo o servo esquecido é lembrado por Deus. Enquanto nobres se calaram, o servo foi exaltado. A justiça de Deus não se baseia em títulos, mas em atitudes. 5. Coragem silenciosa muda destinos. Ebed-Meleque não fez discursos, não buscou reconhecimento. Ele apenas fez o que era certo, e Deus o honrou por isso. 6. Obediência invisível gera livramentos visíveis. A coragem de Ebed-Meleque aconteceu nos bastidores, mas o livramento foi visível diante de toda a cidade. 7. A integridade é maior que a posição. Mesmo sendo servo, ele foi mais nobre que os nobres. 8. Quem honra os profetas recebe recompensa de profeta. Ele cuidou de Jeremias e Deus cuidou dele. Quantas vezes vemos injustiças e nos calamos? Quantas vezes temos medo de perder posição, aprovação, conforto e nos omitimos? Deus está procurando Ebed-Meleques hoje. Homens e mulheres que não se dobram ao medo, que não se escondem atrás da posição, que não se calam diante da injustiça. Talvez você se sinta pequeno, invisível, sem voz. Mas Deus vê, Deus conhece, e se você for fiel, se você se levantar, Ele também te livrará no dia da angústia. Seja fiel quando ninguém estiver olhando. Seja justo quando for perigoso. Seja luz quando tudo parecer escuro. O céu está vendo. Comente aqui: Senhor, me dá a coragem de Ebed-Meleque. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa lembrar que sua voz tem valor. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana, uma nova história bíblica que transforma. E no próximo vídeo, você vai conhecer uma história pouco conhecida, mas profundamente poderosa. A de Jaazanias e os remanescentes da destruição de Judá. Homens que resistiram, fugiram, mas tomaram decisões erradas diante da oportunidade de confiar. Assista também aos 2 últimos vídeos. O profeta velho falava como profeta, mas usou uma mentira para calar a verdade, e isso custou uma vida. Obed-Edom. Enquanto outros temiam a presença de Deus, Obed-Edom abriu a porta da sua casa, e sua vida nunca mais foi a mesma. Descubra o poder de uma decisão cheia de reverência. Muito obrigado por assistir até aqui. Que o Senhor te dê coragem quando todos se calarem, que a sua fidelidade encontre resposta e que sua voz ecoe no céu, mesmo quando for ignorada na terra. Até o próximo vídeo.